Então, vamos aqui no DI, Dependency Injection, a gente vem, clica com o botão direito e cria uma nova classe. A gente vai chamar essa classe de Network Module. Qual é o objetivo de um módulo? O objetivo de um módulo é fornecer os objetos que a gente vai precisar usar em outras partes do código. Então, aqui a gente vai criar as instâncias que a gente precisa. A gente vai criar a instância do retrofit para fazer a requisição, a gente vai criar a instância do interceptor, que é do OK HTTP que a gente importou lá no Gradle, para poder inserir a API, a chave da API na nossa requisição, e a gente vai fazer também a criação, a gente vai criar também o interceptor, o log interceptor, que a gente também importou no nosso Gradle, que é para poder gerar log aqui embaixo, toda vez que fizer uma requisição, para a gente conseguir identificar se a resposta veio correta, o formato da resposta, para o caso de haver algum problema, algum erro, para a gente poder corrigir. Então vamos lá, a gente tem que anotar com @módulo aqui do Dagger e vamos chamar a classe network módulo. Vamos criar aqui a instância, vamos avisar para o Dagger criar a instância do nosso interceptor que vai inserir o nosso que vai inserir a nossa chave de API nas requisições que nós vamos fazer. É o interceptor que a gente importou lá no Gradle. Então vamos lá. Ele vai ser anotado como singleton, porque só vai existir uma instância dele durante o tempo de vida do nosso aplicativo. Não pode ter mais de uma instância. Então ele é anotado como @singleton, @provides, para avisar para o Dagger prover esse objeto para a gente. E aqui a gente cria a função que fornece esse objeto, que realmente instancia esse objeto. Como um padrão de nomeação aqui, para tudo que é anotado com provides, a gente bota provides no início, provides interceptor. Ele vai nos retornar dois pontos, função no Kotlin, dois pontos, significa o retorno dele, está apontando o retorno dele, o interceptor, ele retorna. E aqui o return aqui dentro, uma instância do interceptor. A gente abre aqui o colchetes, as chaves, né? Que ele está retornando dentro desse escopo que a gente abriu aqui com essas duas chaves. É simplesmente um escopo onde está fornecendo lugar para você programar aqui dentro, te dando a variável aqui que é o interceptor. Você pode ver aqui it:/interceptor.chain. Ele está te dando um chain. Não se preocupa muito com a produção desse código aqui, porque se você procurar aí em blog posts, no Stack Overflow, você vai acabar achando essa instância, essa inicialização aqui, bem parecida do Interceptor. Então, é um padrão mesmo, é a forma de instanciar, e é isso que a gente está fazendo aqui. A gente tem uma new URL, a chain está vindo desse chain, request URL, ponto new builder, ponto. Aí aqui a gente adiciona a nossa chave de API. A gente está adicionando um parâmetro na URL que ele está interceptando. Então, ele vai interceptar todas as URLs, todas as nossas chamadas. Então, a gente vai fazer aqui add query parameter. E vamos colocar o nome aqui como API key, um nome. E vamos fornecer aqui a nossa chave de API. Então, eu posso colocar aqui como app constants, mas depois a gente cria, a gente vai esconder isso aqui para poder fazer um versionamento, tá? Você não pode postar no seu GitHub
achar, ou no Bitbucket, ou enfim, se você for subir para alguma plataforma de versionamento, o seu aplicativo, você não pode de forma alguma expor a sua API key, a sua chave de API. Então vamos colocar por hora num app constants, vamos criar esse arquivo app constants que vai ser o quê? Vai ser simplesmente um arquivo que vai ficar aqui na nossa raiz. Vamos colocar ele fora dessas classes todas, vamos colocar direto no nosso pacote do All Movies uma classe object que contém as strings que a gente precisar. Tentei copiar aqui, não tinha copiar. Constants, app constants. Aqui a gente pode colocar todas as strings que a gente vai usar no nosso aplicativo, especialmente aquelas que a gente usa em mais de um lugar no aplicativo, né? Valores que a gente usa em mais de um lugar do aplicativo. Então a gente vem aqui, Alt Enter, já importa e a gente vai criar essa string, uma string com esse nome aqui. E ali a gente pode inserir a chave da nossa API. A gente vai fazer um objeto constante. Quando você cria um object no Kotlin, é a mesma coisa que criar um objeto, um local ali que vai armazenar variáveis estáticas, variáveis que têm o mesmo valor e elas podem, onde elas forem acessadas, elas vão estar, se você, caso você altere, vai estar alterando a mesma variável, independente da classe que você estiver fazendo isso. Mas aqui o nosso intuito não é alterar em nenhum momento. Então vai ser val const, vai ser constival. Para ela ser constante, ela vai ser inalterável, como se você usasse a palavrinha final do Java. Você está dizendo que essa variável ela não vai ser alterada. Então a gente coloca aqui dmdb API key igual aqui uma string. Você vai colocar aqui a sua chave de API aí, que vai ser uma parada esquisita assim. Você adiciona ela aqui, tá? Adiciona ela e ela vai ser inserida aqui na sua URL, mas a gente ainda não terminou. Falta aqui fazer um ponto build e aqui embaixo vai ter mais uma variável. Nós vamos fazer uma request, chamar de new request equal to chain. Esse pedaço de código ele é tão padrão que eu poderia até simplesmente copiar isso daqui e colar ou fornecer para vocês de alguma forma essas funções, mas eu acho que acaba ficando menos didático. A gente vai inserir nosso URL aqui, tá? Acaba ficando menos didático não ter um fluxo, né? Não ir acompanhando direitinho passo a passo. Então, tô fazendo esse código aqui. E aqui no final a gente deixa o chain.proceed, que é o retorno da nossa função, é o interceptor já criado. Bom, aconteceu um erro aqui e ele está dizendo o quê? Ele está dizendo não consegue, cannot inline bytecode built with JVM target 1.8, bytecode that is being built with JVM target 1.6. Specify proper JVM target option. Então a gente precisa especificar o JVM target. E como que a gente faz isso? A gente vem no nosso build.gradle app e a gente vai especificar aqui que a gente quer usar o JVM target 1.8. Esse tipo de erro, se você não esse tipo de erro específico, assim, a gente procura na internet, que a gente acaba achando no Stack Overflow, tá? E se não achar, você pode fazer sua pergunta lá que muito provavelmente alguém vai te ajudar. Mas normalmente esse tipo de coisa a gente acha esse tipo de fix específico. Então, Kotlin Options, JVM Target 1.8, a gente especifica isso aqui, vamos fazer o sync e o erro deve sumir. Sync completo.
A gente vem aqui, subiu o erro, consertado. Então a gente já tem aqui o nossa primeira instância fornecida pelo Dagger, mas vamos lá que a gente está quase a ponto de fazer a nossa requisição. Vamos só criar mais algumas instâncias aqui, como eu falei, a gente precisa da instância do log interceptor. Então vamos criar agora o nosso log interceptor. É um client, né? Ele é um cliente, então ele vai ser um singleton, porque a gente quer que o que envolve requisição aqui seja singleton, você tem apenas um objeto criado para fazer requisição em todo o nosso app. A gente tem aquele objeto ali, a gente tem aquelas instâncias ali, e são elas que sempre vão fazer as nossas requisições. Então é singleton, é provides, fun, vamos chamar de login client, e ele vai receber um interceptor de autorização, que é o que a gente acabou de criar ali, é o interceptor que insere a chave de API que autoriza a chamada pro DMDB, para a gente fazer as requisições das informações dos filmes que a gente quer. Então aqui ele retorna um OK HTTP client e vamos fazer a instância aí do interceptor. Interceptor que recebe HTTP. Opa, HTTP login interceptor daquela biblioteca que a gente importou no Gradle. Então a gente tem essa instância e nessa instância a gente faz um ponto level. Ele vai ser no nível do body. Eu quero que ele retorne para a gente o corpo do nosso JSON. E aqui vamos fazer o builder desse interceptor aí. OK, HTTP client ponto builder ponto add parece que ele não está encontrando, é porque faltam os parênteses aqui. Add network interceptor vai receber esse interceptor que a gente criou aqui em cima e vamos fazer ele receber também a chave da API, o interceptor que traz a chave da API, add network interceptor, o de autenticação, aquele que insere a chave da API. E vamos fazer o ponto build. Já que eu estou com a mão na massa aqui, galera, vamos pegar aqui e é nesse builder aqui, nesse login client, que a gente pode colocar para o nosso aplicativo, a gente pode configurar um timeout para futuros casos de erro. A gente vai ter aqui a gente pode ter um read timeout, porque se o servidor demora para responder, ele tem um tempo limite. Então, vou botar aqui um timeout de 15 segundos. A gente coloca aqui o time unit. A gente vai especificar. Você pode botar days, você pode botar horas, microseconds, milisseconds. Vou botar segundos, 15 segundos para um read timeout. E um connect timeout também. Vamos inserir aqui 15 segundos. Time unit em segundos, 15 segundos
para conectar e 15 segundos também para fazer a leitura. E agora vamos partir para o nosso retrofit. Só faltam dois objetos, o retrofit e a instância da nossa API com a função que a gente criou. Então vamos lá, tudo aqui vai ser singleton, provides, fun provides retrofit instance. Vai trazer aqui a instância do nosso retrofit. Você pode perceber que a cada novo objeto que eu crio, eu insiro um objeto que há uma injeção de dependência de algum outro objeto. Então, no caso, eu estou criando a árvore do início. Eu estou criando aqui, eu criei esse primeiro objeto. Por quê? Porque o login client depende dele. O interceptor de autenticação é esse aqui, que insere a chave da API. Então, eu crio esse que não recebe nenhum. Eu crio esse com o timeout e com o log. Ele precisa da autenticação, então eu criei esse aqui primeiro. E esse aqui vai ser usado nesse segundo. O Dagger já criou. E esse segundo vai ser usado aqui dentro também no retrofit instance. Então, assim, esse é usado nesse, que é usado nesse, e depois no último a gente vai usar também o retrofit instance. Então, eu estou criando na ordem da dependência, da necessidade, né? Então, a gente aqui recebe o login, vamos colocar aqui o login client, que é um tipo OK HTTP client, que é o que a gente acabou de criar aqui em cima. Ele é o tipo OK HTTP client. Então o Dagger vai, quando for criar esse objeto, vai ver que ele precisa de um OK HTTP client e ele vai usar esse aqui que foi criado. Então ele usa isso. E aqui a nossa classe, a gente está criando uma instância do retrofit, que vai retornar. Aqui a gente vai construir a instância do retrofit. Como é que faz? É retrofit. Lembrando que todo esse código aqui, todas essas instâncias, elas são padrão. Pouco vai variar dos outros exemplos que você encontrar aí na internet de interceptor e de instância do retrofit. Então aqui a gente vai escrever errado aqui, retrofit builder, base URL, a gente vai inserir a URL do nosso aplicativo aqui. E qual vai ser a URL do nosso aplicativo? Né, vamos criar a nossa URL, a nossa URL base. Né? A base ela é o início da nossa URL. Vamos criar aqui no app constants. Vamos fazer aqui, vai ser constival base URL, vamos chamar. E, opa, saiu uma letra errada aqui. Base URL. E a gente vai pegar essa base, ela é informada para a gente lá no site do TheMovieDB. Aqui é a URL inteira, então a base dela é aqui, ó, é até o 3. Vamos copiar e colar aqui. Lembrando que ela precisa ter essa barra aqui no final, tá? Ela vai até a barra, porque a gente não vai colocar essa barra na continuação dela, que é aqui, ó, a continuação dela é isso aqui. O trend aqui, ó, pegar a URL inteira, aqui, ó, essa é a URL inteira. Então, para a gente ter uma visão melhor, a URL inteira eu vou colocar aqui. E ela tem o https api-demovedb.org até o 3, então eu faço um Ctrl X aqui. Essa é a base da minha URL, eu vou colocar aqui, ó, é exatamente isso aqui, é a base da minha URL. E o restante, que é o caminho para o resource, né, para o objeto que eu quero, que é essa resposta aqui, ele vai ser trend move day. Então, o trend move day
é o restante da minha URL que eu estou inserindo aqui nessa função. Quando você tem uma interrogação, você continua aqui com alguma informação que você queira passar, no caso, a chave da minha API. Esse pedacinho aqui, quem é responsável por ele é o nosso interceptor que fornece aqui essa chave da API. Então, assim a gente tem a nossa URL completa. Então, aqui a gente pode informar a base da nossa URL. Você já sabe o que é a base da nossa URL, appconstants.baseURL, seguido de um ponto client. Quem é o nosso cliente? É o nosso login client. Então aqui o nosso login client, que tem a autenticação, que ele recebeu a autenticação e ele criou o interceptor de log, né? O nosso cliente tem o interceptor de log e tem o interceptor de autenticação. E aqui a gente já pode adicionar o factory de conversão. Então a gente vai precisar importar mais uma biblioteca que eu tinha me esquecido. A gente vai fazer aqui um add converter factory e vamos adicionar um JSON converter factory, que é para ele poder converter aqui é JSON, né? Não é JSON, para ele converter automaticamente a nossa resposta de JSON para o objeto que a gente criou. É só isso, é essa linha aqui e ele vai fazer automaticamente. Deixa eu só fazer logo um ponto build aqui e está completo a instância do retrofit. Já importo isso aqui, já importo isso daqui. Vamos criar logo o último objeto para ter tudo que a gente precisa para fazer a nossa requisição. Então vamos lá. Mesmo padrão singleton provides fan tmdb API, recebe o retrofit. Como eu falei, cada uma de cima para baixo aqui, essa é criada, é inserida aqui, essa aqui que foi criada é inserida aqui, e essa aqui que é a retrofit que foi criada, né, como ele é um tipo retrofit, o Dagger vai procurar a instância que foi criada do retrofit, de tipo retrofit, vai inserir aqui, vai injetar a dependência aqui. E é basicamente isso que o Dagger faz para o restante das nossas classes, onde a gente vai injetar as dependências. O que ele precisa, ele cria e injeta ali no construtor. Então aqui a gente está criando um DMDB API. Eu acho que eu nomeei com letra minúscula. Não, aqui no network. Eu nomeei com letra minúscula. O correto para dar nome para as coisas é com letra maiúscula. Então, botão direito Refactor Rename, dá um nome aqui para nossa interface com letra maiúscula, Refactor. E aí ele vai reconhecer. E aqui a gente retorna, que vai ser mais curtinho, mais simples. A gente retorna o retrofit.create recebendo a interface que tem a nossa função, né? A classe da nossa interface. Então, onde a gente precisar no nosso código, a gente vai chamar isso daqui, o Dagger já vai ter criado para a gente. Futuramente aí a gente vai trabalhar nisso. Então vamos importar esse converter factory. Estou vendo aqui que eu digitei errado já. JSON converter factory. E aí quando eu chamar lá no meu Gradle, depois que eu importar no Gradle, vamos lá para o Gradle e vamos importar o JSON. Que eu botei retrofit, vamos nomear aqui direitinho. OK HTTP
Vamos aqui fazer também o JSON. JSON. O JSON, pessoal, é da Square, mesma empresa do OkHttp e do Retrofit. Então, se você jogar lá na internet, joga no Google lá que vai aparecer o JSON para você. Eu já vou escrever logo aqui. Se você quiser checar lá a documentação, quiser checar a fonte, você pode jogar lá. Eu já vou jogar aqui implementation, JSON.SquareUp, que é o nome da empresa responsável pelo JSON. Retrofit 2. Lembrando que a função do JSON é converter o nosso JSON, que vem da nossa resposta, como a gente viu lá o exemplo de requisição, converter para o nosso objeto, para o objeto que a gente criou com o plugin. Sem ele, não consegue converter. O retrofit ele não converte sozinho. Então, a gente vai colocar aqui a versão do retrofit, que é a 2.9.0. Acho interessante até deixar ele embaixo do retrofit, já que ele usa a mesma versão, porque na hora que a gente extrair essa versão para uma variável, para poder ficar igual, ele, assim como a gente fez aqui no Dagger Version, a gente pode fazer aqui para o retrofit. A gente faz aqui, ó, retrofit version. Aí a gente coloca o 2.9.0 aqui, Ctrl X, 2.9.0, coloca o retrofit version aqui. Ele vai precisar ser feito com aspas duplas para poder aceitar a variável ali. Então a gente pode fazer a mesma coisa pro JSON, porque eles usam o mesmo número, é a mesma variável. Então a gente pode colocar dessa forma aqui. É isso aí. Então, vou dar um espacinho aqui só para ficar mais bonito. Bom, eu escrevi errado implementation, né? Vai que a gente está enxergando mal aqui. Vamos jogar aqui, agora vai, hein? Outro erro, escrevi errado aqui de novo. Escrevi errado o square up. Square up. Espero que retrofit 2 esteja correto. Então vou copiar logo aqui. Converter JSON. Isso aí, vamos embora. Outro erro, eu não sei por que eu escrevi JSON aqui no início. Tá? O prefixo aqui, o local da biblioteca é o mesmo. Então vamos lá. Agora sim foi. Vamos lá na nossa classe e a gente já consegue importar aqui, ó, Alt Enter. Ele importa o nosso JSON Converter Factory. Então a gente já tem tudo que a gente precisa para fazer a nossa requisição. Vamos fazer a requisição agora finalmente.